Bom dia, colegas. Bem-vindos a mais uma sessão da Convenção da REP 2021. Eu sou o Jorge Correia, CT7AKW, e vou estar à conversa com o Pedro Madeira, CT7AHV. O Pedro é o coordenador do Grupo de Trabalho da REP para DX e concursos EHF. Mais à frente, vou falar com o Filipe Seglia, CT7ANO. O Filipe gera o DXWatch e o Reverse Beacon Network, e ele vai-nos explicar como tirar o máximo partido de clusters quando fazemos DX e quando fazemos concursos. Então vamos fazer um QSO com o Pedro Madeira, no seu QTH da Praia das Maçãs. Bom dia, Pedro. Bom dia, Jorge, e bom dia a todos os que nos estão a ver. Desde já quero agradecer à REP o convite e a oportunidade de estar aqui a falar para todos os colegas. Eu peço desculpa pela minha voz, estou um pouco rouco. Bom dia também para ti, Jorge, e obrigado pela disponibilidade para fazermos este podcast. Vamos embora. Ok, Pedro, se estás rouco, foi-te chamar muito CQ, imagino. Ok, e nós vamos falar de DX e DX e vamos falar de concursos. Mas antes de começarmos a falar dos detalhes do DX, eu queria ir um bocadinho ao básico. O que é o DX? Até porque vários colegas interpretam a palavra de forma diferente. Se nós formos às definições da ARRL ou da IARU, DX é uma comunicação a longa distância. Muito bem, mas o que é uma longa distância? Nós vimos colegas nas bandas a chamar, colegas europeus, por exemplo, a chamarem DX e outros colegas europeus a responderem, e depois até por vezes ficam alguns mal entendidos, alguns desagrados, porque um diz que está em DX e o outro diz, eu sou DX para si, portanto... Bom, o que eu faço nessas circunstâncias, normalmente é que eu falo, quando estou a chamar em DX, eu falo com quem me responder e faço um QSO rápido e sigo em frente. Pedro, qual é a tua definição de DX? Bom, não se trata apenas da minha definição de DX, eu rejo-me pelo aquilo que está convencionado. Portanto, DX em onda curta está convencionado que é um contacto a longa distância, normalmente intercontinental. Se não for intercontinental, novamente em onda curta, é um contacto a mais de 3.000 quilómetros. Por exemplo, entre Portugal e a Rússia Europeia, já atingimos os 3.000 quilómetros, já é possível considerar como DX. Agora, um contacto entre Portugal e Itália, entre Espanha e Alemanha, entre Inglaterra e França, não é um DX, é um contacto regional, quase local. A onda curta é quase local, ok? Ok. Olha, diz-me uma coisa, e para começar no DX, nós que estamos frequentemente nas bandas, nós sabemos mais ou menos os colegas portugueses que também frequentam as bandas em DX, e nós percebemos que não há assim tantos colegas a fazê-lo. O que é que tu recomendarias a um colega nosso ou a um CR que está agora a começar? O que é que tu recomendarias para começar o DX, para entrar nesta... Para nós é a melhor aventura do radioamadorismo, que é fazer DX. O que é que tu recomendarias? Sim, na minha opinião, o DX é a cereja no topo do bolo do radioamadorismo, para mim, óbvio. É o estado de arte da onda curta, é a comunicação a longa distância. Existem diversos eventos e diversos momentos em que se pode fazer DX com facilidade. E aí é que há um pequeno mix entre a comunicação a longa distância e os concursos, porque o concurso é um momento em que estações DX estão presentes nas bandas e nos permite fazer
contactos a longa distância com alguma facilidade. Por outro lado, se estivermos com frequência no rádio, se largarmos um bocadinho a internet e estivermos no rádio a diferentes horas do dia e em que possamos observar um cluster, vermos que estações estão ativas em SSB, por exemplo, ou em CW, e tentarmos sintonizá-las com a antena que temos, com o rádio que temos, tentarmos sintonizá-las, vermos se conseguimos escutar. A esta hora não conseguimos, tentamos mais tarde ou tentamos no dia a seguir mais cedo, ver qual é que é a janela temporal a nível de propagação em que conseguimos escutar determinada zona do globo terrestre. E tentarmos fazer o contacto, registramos no nosso logbook, preferencialmente em software, estamos no século XXI, e começamos por aí. Ok? Podemos, entre aspas, fazer um pouco de DX freestyle, que é nada mais, nada menos, escolher, por exemplo, em SSB, mais o final do segmento de SSB, que é o segmento mais utilizado para contactos a longa distância, e escolher uma frequência livre e chamar CQDX e de seguida o indicativo e esperar que alguma estação retorne a nós. Como tu fazes, e bem, é como eu também faço, se nos retornar uma estação que não é DX, que é uma estação quase local, ok, fazemos o contacto na mesma, somos cordiais e educados com os colegas, e de seguida retomamos a nossa chamada para DX. Ok, Pedro. Ainda falando do DX, estavas a falar há pouco do trabalhar com 100 watts. Todos nós trabalhamos com 100 watts. E ainda hoje, às vezes, trabalho com 100 watts, porque é suficiente. Mas há um momento em que, até para furar aquele pile-up ou para fazer aquele que é o mais distante e mais difícil, nós sentimos falta de ter a amplificação do sinal de saída, sentimos falta da potência, não é? E quando nós decidimos ir para a amplificação, temos dois caminhos à partida, não é? O tubos ou transistores. Eu sei que já trabalhaste com ambos, já construíste em tua casa também para ambos os sistemas. Qual é a tua experiência em relação à amplificação adicional? Que dicas é que podes dar? Bom, em primeiro lugar, trabalhar com mais potência do que 100 watts dá-nos sempre mais conforto e mais confiança quando as condições de propagação são débeis. E mesmo quando são boas, porque aumenta sempre o nosso sinal, o que aumenta sempre a chance de sermos escutados quando quem nos está a receber nos recebe com um sinal fraco. Nós nunca sabemos como é que vamos ser recebidos, mas sabemos que se tivermos mais potência, certamente vamos ser mais bem recebidos do que se tivermos menos potência. Isso é certo. Pessoalmente, eu trabalho sempre com amplificação. E a bitola que usamos normalmente é passar de 100 watts para 1000 watts, que são 10 dBs. 800 watts já é uma potência bastante confortável. É a potência que eu uso. Eu tenho exato. uma Amiratron de 4 válvulas, portanto, exatamente. E eu considero que abaixo de 800 watts não compensa ter amplificador. Portanto, ter um amplificador para passar de 100 watts para 300 ou para 400, pouquíssima diferença faz. Passar de 100 watts para 400 watts são 6 dBs a uma unidade S, pouca diferença faz. Ok? Quanto ao caminho, eu trabalhei durante bastante tempo com amplificadores a válvulas, construí, reparei, trabalhei. O amplificador a válvulas tem uma coisa que eu detesto, é que cada vez que mudo de banda tenho que o sintonizar. Num concurso em que se trabalha fonia e trabalha CW, se eu estiver no segmento de CW tenho que o sintonizar,
e se passar para o segmento de fonia tem que o sintonizar de novo. O amplificador a transistores não. O amplificador a transistores, para além de não necessitar de pré-aquecer antes de o pôr ao serviço, antes de o pôr a funcionar, o amplificador a transistores posso comutar de banda instantaneamente e não necessita de qualquer sintonia. Quanto à válvula, sim, diz-me. Mas diz-me uma coisa, até quando nós vamos a fóruns, por exemplo, ao IEM, e vimos as reviews ou as críticas a amplificadores, o amplificador a válvulas é sempre mais tolerante aos nossos próprios erros, esquecemos de comentar a antena, algo assim. Sim, é verdade. E o amplificador de transistores tinha uma fama de, ok, é muito bom enquanto trabalha, vai de 5 a 0, ou seja, ou é extraordinário ou é uma besta, porque os transistores explodiram. Exatamente, exatamente. Aqueles que dão um review de 5 estrelas são os que ainda não queimaram os transistores. Aqueles que dão um review de 0 é porque já queimaram os transistores alguma vez. Isso é certo. Eu, desde que conheci a tecnologia dos transistores LDMOS, não quero outra coisa. Os transistores LDMOS, que são transistores duplos, aguentam tudo. Aguentam SWRs de 65 para 1. Inclusive, há colegas radioamadores russos a soldar a elétrodo em RF com aqueles transistores. Há vídeos no YouTube a mostrar isso. E os transistores não avariam, não queimam. É impressionante. Eu posso dizer que já trabalhei com cursos em situação de recurso, em que trabalhei os 40 metros com 4 e tal, 5 de SWR, numa antena end-fed dos 160 metros, e trabalhei o concurso todo usando 1,5 kW a transistores com 4 e tal, 5 estacionários. E não tive qualquer problema. Então, portanto, essa tecnologia, esses novos transistores, já suportam tudo. Já aguentam tudo. Os transistores MOSFET já são coisa do passado, que eram transistores muito sensíveis. Hoje em dia já não há receio, já não há que ter receio dos amplificadores a transistores. A nível de proteções estão muito bem equipados e a nível do próprio transistor em si já é muito mais robusto. Okay. Já permite mais erros, tal como a válvula. Tudo bem. Vamos falar agora um pouquinho de antenas. As antenas acabam por ser o grande limitador do rádio amador, a menos que ele tenha um bom terreno, e aí pode fazer o que quiser, não tenha vizinhos. Não é essa a situação da maior parte dos nossos colegas. Eles vão ter que disputar espaço com alguém ou com alguma coisa. Costuma-se dizer que a antena é o nosso melhor amplificador. É verdade. Pode logo pôr 6, 7, 8 dBs ou mais, no caso de ter mais elementos, em cima do sinal de saída. Sobre antenas para HF, eu sei a antena que tu usas, é um caminho possível, não ocupa demasiado espaço, de facto. O que é que tens a dizer sobre antenas? O que eu tenho a dizer sobre antenas é que de muito se fala e muita desinformação há pela internet fora. Estamos em pleno século XXI e hoje em dia há ferramentas que não existiam nos anos 90 e nos anos 80. Falo de modelos de cálculo de antenas através de sistemas informáticos, tal como, por exemplo, não querendo fazer patrocínio a marcas, a marca muito conhecida que é a OptiBeam, foi das primeiras a utilizar optimização em software, portanto, optimização da antena em motor NEC para cálculo e simulação de antena em 3 dimensões. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que hoje em dia
temos uma série de empresas fabricantes de antenas que calculam e optimizam as antenas ao extremo. O que é que quer dizer? Quer dizer que temos hoje em dia antenas que são muito mais eficazes e muito mais eficientes a colocar o nosso sinal onde nós o queremos, ao invés de antenas dos anos 70, 80, 90, ou projetos dessa altura, que são antenas calculadas à mão, que são antenas mais ou menos calculadas e mais ou menos experimentadas, em que eram feitos testes de campo mais ou menos a 2 dimensões, não eram feitos testes em far field, nem em near field. Era mais ou menos a 10 comprimentos de onda, de distância. Portanto, há aí... Mudou muito a tecnologia, não é? Mudou muito a tecnologia, exatamente. Olha, diz-me uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa muito importante. Força. Antes de um colega escolher a antena que quer, primeiro tem que escolher o que é que quer fazer. Se quer fazer modos digitais, se quer conversar com os colegas a nível nacional, se quer fazer DX ou concursos, porque DX ou concursos pretende mais ou menos o mesmo tipo de antena, sabendo o que quer fazer, deve ser o ponto de partida para escolher o sistema radiante. Ok? E antena é um dispositivo emissor e coletor de ondas rádio, converte o sinal elétrico em ondas rádio e converte ondas rádio no sinal elétrico. Ok? É bilateral e deve colocar o nosso sinal onde nós pretendemos. Não é, nós queremos emitir para o horizonte e a antena emite para cima. Isso não é uma antena, é outra coisa. Uma antena faz aquilo que nós queremos. Exato. É pôr o nosso sinal onde pretendemos. Exato. Okay? Isso é falar de coisas demasiado sofisticadas, também podemos falar delas. Por vezes esquecemos que uma simples antena vertical é uma boa antena DX. Exatamente. Tem um padrão baixo. Sai 3, 4 graus, não é? Portanto, exatamente. Tenho. Diz-me uma coisa, vou-te fazer uma pergunta que é: eu sei que não dês a resposta do tipo, okay. A minha antena faz isso, porque eu sei que a tua antena faz, mas tirando parte as antenas que se podem automaticamente ajustar à frequência, porque tem uns motorzinhos que fazem com que a distância dos dipolos vá variando. Falando da tecnologia tradicional, o que é que tu preferias? Ter uma boa antena de 20 metros ou teres uma antena que tenta fazer tudo com 2 elementos? Depende. Depende dos países que eu já tivesse conquistado. Ok? Tudo bem. Depende daquilo que já tivesse feito. Sim. Depende dos objetivos sempre, não é? Depende dos objetivos, exatamente. As antenas dependem dos nossos objetivos. Por exemplo, se já tivesse muitos países feitos em 20 metros, se calhar optava por uma antena de 3 elementos ou 2 elementos para 15 metros, se tivesse poucos países em 15 metros. Exatamente. Ou optava por uma antena de 2 elementos, uma direcional de 2 elementos para 40 metros. E estava com aquela direcional durante 1 ano ou 2 anos. Pronto. Ok. Estamos a falar, obviamente, para colegas que não têm a disponibilidade de espaço para poder ter... eu também não tenho. Várias, mas tens uma antena que muda o tamanho do dipolo conforme a frequência, o que já é uma ajuda muito grande. Olha, vamos falar de rádios. Podemos falar de rádios. Podemos, claro. Costuma-se dizer que hoje em dia não há maus rádios, há ouvidos duros. Há pessoas que não ouvem independentemente do rádio, porque saber ouvir é uma técnica, não é? E é uma coisa que se desenvolve. E há um terceiro fator, ruído, que há hoje em dia que não havia nos anos 70 e nos anos 80. E que não para de aumentar. Das fontes comutadas, iluminações de LED, carregamento de carros elétricos,
computadores, internets, iluminação pública e tudo em um par de botas. Olha, sabes, eu vou compartilhar aqui uma experiência com os nossos colegas também, que tem a ver com carros elétricos. No espaço de não muito tempo, eu fiquei à minha volta com 3 vizinhos que têm carros elétricos e os põem à carga. Um a norte, um a sul e um a oeste. Portanto, e a 20 metros, não, um pouco mais, a 50 metros de mim, cada um deles. E eu aprendi uma coisa. Bem, ao princípio eu achei que tinha que abandonar o hobby, simplesmente ao usar uma minha outra casa no Alentejo, que essa aí permitia. E depois percebi que há muito mais filtros no rádio do que nós imaginamos. E há aquele filtro que vai tirar exatamente a harmónica que o carregador produz, não é? Exatamente, também. Bom, hoje em dia, a respeito dos rádios, temos 2 grandes monstros. Continuamos a ter o receptor Super Heterodino, com a variante do Super Heterodino Down Converter, e temos os SDRs, com a variante de temos o SDR em equipamento físico ou temos o SDR caixinha a trabalhar com o software no computador. Cada tipo serve o seu propósito, se bem que os equipamentos de topo de gama têm ambos. Tem o receptor super heterodino e transmissor heterodino para fazer a recepção e emissão e para fazer a amostragem do espectro, portanto, do espectro da banda, tem um SDR, ou tem 2 SDRs, que é o caso do meu rádio, tem 2 SDRs, um de banda larga para mostrar o espectro completo e um de banda estreita para mostrar a banda passante da minha portadora, da frequência que eu tenho sintonizada. Bom, tudo depende, lá está, as diferenças estão nos pormenores, tudo depende daquilo que queremos fazer. Se queremos trabalhar muito com os áudios, se queremos brincar, se queremos observar com bastante detalhe o espectro da banda, faz sentido termos um equipamento, um flex, por exemplo. Novamente, não quero fazer publicidade aos equipamentos, mas ou às marcas, mas faz sentido termos um flex em que temos tudo do tamanho do nosso ecrã do computador. Se queremos fazer DX e fazer concursos, faz sentido termos um equipamento como esse que está por trás de ti, o maior, em que temos 2 receptores, em que temos muitos botões, em que temos inúmeros filtros e funções para melhorarmos a nossa recepção e cortarmos interferências de estações que estão adjacentes à nossa frequência sintonizada. Depois, claro, temos também os equipamentos de gamas de entrada, que hoje em dia os equipamentos de gama de entrada das principais marcas estão muitíssimo bons. São equipamentos já SDRs, com funcionalidades de equipamentos de topo, que eram equipamentos de topo ainda não há meia dúzia de anos atrás, e que arrebentaram completamente com o mercado de equipamentos usados. Sim, tens toda a razão em relação ao mercado de equipamentos usados. Sabes, na última Black Friday, não faz muito tempo, nós tínhamos ofertas de retalhistas europeus, como por exemplo com o 7300 a menos de 1000 euros, e depois na IAESO também o seu equivalente, também por essa ordem de preço. E são rádios excelentes. Pois são, é verdade. Apesar de depois haver dificuldade de acesso aos menus quando se está em concurso, ok, não se pode ter tudo, claro, mas são excelentes receptores, não são? São, sim senhor. Eu também tive um Icon 7300. O Icon 7300 e o IAESO FT DX10
estão muito equiparados um ao outro, e são equipamentos de gama de entrada, e que rebentaram completamente com o mercado de equipamentos usados. Um equipamento usado com 8 anos, 6 anos, 10 anos, fica no calcanhar ao lado de um Icon 7300 ou ao lado de um IAS FTDX10, porque os equipamentos de gama de entrada estão muito, muito bons. Sem dúvida. O mercado dos usados ficou completamente desfalcado. Eu não sei por razões de colecionismo, não é? Exatamente. Porque são rádios muito bonitos. E estes já não tanto, são muito simples. Mas, sem dúvida nenhuma, os SDRs, a tecnologia SDR vai revolucionar completamente a nossa atividade. E eu agora queria passar para um outro aspecto que eu sei que também dás muita importância, que é aquilo que, para montar uma estação de EX, às vezes pequenos detalhes, para montar uma estação de EX ou uma estação de concurso, temos de ter algum tipo por um lado, algum tipo de conforto, ter o nosso espaço próprio bem dimensionado, mas também depois não nos pode falhar nada enquanto nós estamos num concurso, por exemplo, não é? Exatamente. Não pode haver alguma coisa que nos surpreenda. Quais são as dicas que tu tens para montar uma estação? Eu não estou a falar de uma super estação de EX, claro, estou a falar de uma estação monooperador. Quais são as dicas que tu tens? Em primeiro lugar, começando pelo básico, dos básicos, uma posição confortável, uma secretária com uma cadeira confortável, uma posição confortável, em que se tenha o equipamento, o rádio, num sítio à mão, que não descanse o braço de estar constantemente a mexer nas teclas e no display, e que o ecrã esteja mesmo à frente dos nossos olhos, a linha de vista. Portanto, sem termos que estar a levantar a cabeça ou a baixar, para olhar para o ecrã do computador. Portanto, começa por aí. Tanto para DX como para fazermos concursos, está muito equiparado a nível de estação. Depois, o que difere é quando se entra para categorias de multioperador, etc., para os concursos. A nível de cabelagens, uma coisa muito importante que devemos ter, não para efeitos de ruído, de recepção, não, mas para efeitos de equacionar o potencial zero na estação, é fazer uma coisa como eu tenho na minha estação, sei que nem toda a gente tem a possibilidade de fazer, principalmente quem mora no andar e nos pisos mais altos, que é ter uma terra dedicada para a estação. Eu tenho uma terra dedicada aqui para a minha estação, tenho um barramentozito por trás da minha secretária, onde ligo tudo, desde o computador ao rádio, todos os equipamentos acessórios, amplificador, tem tudo ao potencial zero. Porquê? Porque isso vai nos prevenir problemas futuros de loops, da massa entre vários cabos que têm conexões de ground, que nos pode originar um problema e depois pode ser difícil darmos com ele, e ele até pode surgir a meio de um evento e nunca surgiu antes, e depois vamos estar a perder tempo durante o evento a tentar resolvê-lo. Outra coisa muito importante é não pouparmos em cabos coaxiais. Um cabo coaxial de boa qualidade, bem comprado e com fichas de qualidade dura pelo menos 30 anos. Vamos esquecer cabos obsoletos como RG58, que não é cabo de emissão. Vamos esquecer RG213, que é cabo obsoleto já desde os anos 90. Temos opções melhores, com muito menos perdas, com um range dinâmico da malha muito mais eficiente e que nos vai trazer vantagens e gastamos dinheiro uma vez. E depois, em tudo aquilo que pudermos, seja cabos USB, se pudermos fazê-los, compramos meia dúzia de fichas chinesas, compramos os metros de cabo e fazemos os cabos, evitar
fazer prolongamentos, evitar muitos chicotes de RF e muitas interligações de RF, para tentarmos reduzir as nossas perdas ao máximo. E basicamente é isso. Olha, Pedro, vamos falar agora um pouco, e temos que, enfim, Acelerar. temos que acelerar um bocadinho. Vamos falar de QSL, de cartões de QSL e do QSL eletrónico. Nós que somos membros da REP, temos a sorte de ter um bureau e que nos permite usar cartões físicos, se quisermos, e para as situações que quisermos. Olha, eu vou-te explicar em que caso é que eu uso. Claro que eu respondo a todos os que recebo, uma questão de cordialidade, mas eu peço essencialmente aquelas situações que eu gostei particularmente de trabalhar e que são difíceis ou nunca teria, não teria feito anteriormente aquela entidade, fiz a entidade e quero ter um cartão. Em caso é que tu usas o nosso bureau? Olha, no caso em que eu uso o nosso bureau, normalmente é por cordialidade com os colegas que me enviam. Os que me enviam, eu respondo sempre. Normalmente as estações de expedições que eu gosto de trabalhar, porque normalmente são entidades raras que eu gosto de fazer contacto para confirmar, só trocam QSLs direto e temos que enviar $2 e aí troco direto, porque quero mesmo aquela... Está-me a falhar a voz novamente. Quero mesmo aquela Entidade. Aquela entidade, exatamente. Okay. Depois, há colegas que me contactam até inclusive por e-mail, porque querem mesmo uma QSL minha e perguntam-me se eu posso enviar por via direta. Pronto, é em bureau. Ok, sim senhor, eles enviam e eu envio de volta para eles. Na maioria dos casos, uso as plataformas digitais como o LIOTW, que é o que dá mais garantias e mais credibilidade para fazer a confirmação dos meus contactos. Ok. E falando do QSL, hoje, eu sei que às vezes é um pouco difícil, sobretudo para quem não é tão ágil em informática, configurar um programa de log para poder... Ele próprio sozinho, depois de configurado, ele vai dar informação ao Logbook of the Role, ao QRZ, ao IQSL e a outros. Ou seja, é verdade. Tu acabas um QSL e imediatamente tu acabas um QSO e imediatamente aquela informação está em 4, 5 plataformas diferentes, não é? Exatamente. Isso é uma grande ajuda. Hoje em dia, todo o rádio amador tem um computador. É raro o rádio amador que não tem o computador em casa. E faz sentido guardarmos ou registarmos os nossos contactos num pequeno programa de log. Basicamente é um programa, temos o nosso rádio ligado ao computador por um cabo, o programa está a ler a frequência e o modo de emissão em que está o rádio, e nós ao introduzirmos o indicativo da estação com que estamos a contactar e ao salvarmos o contacto, automaticamente estamos a guardar no log aquele contacto. O programa, como lê a informação do rádio, qual é a frequência, qual é o modo, fica logo o contacto salvo. Depois, também há programas de log mais difíceis, outros mais fáceis, outros com uma plataforma mais intuitiva, outros com uma plataforma menos intuitiva. Há para todos os gostos, todas as cores e feitios. Eu, pessoalmente, como log geral, uso o AM Radio Deluxe, que é uma suite que já uso há muitos anos e faz tudo em um par de botas. E então uso esse programa também, o logbook do AM Radio Deluxe, para enviar os meus contactos para o QRZ e para o LIOTW. Muito bem, Pedro. Olha, vamos falar de concursos. E a primeira coisa que eu te queria perguntar, tendo nós a experiência de estarmos nas bandas durante os concursos e saber que não há assim tantos colegas nossos que o façam, embora
acredito que muito mais gente sabe como fazer, sabe as regras, mas ou porque não têm disponibilidade ou porque acham que não têm as melhores condições. Eu penso que há pessoas que não entram nos concursos porque sabem que não vão ter uma boa pontuação. Mas eu queria te perguntar como é que tu vês a participação nos concursos, se quando nós entramos nos concursos é com o objetivo de ganhar ou com o objetivo de ter uma pontuação grande, ou se podemos também entrar nos concursos apenas para nos divertirmos e é uma oportunidade para fazer muito TX. Bom, na minha opinião, o radioamadorismo deve ser um escape que temos na nossa vida, uma atividade que temos na nossa vida, para nos divertirmos, para nos realizarmos a nível técnico, científico, na radiocomunicação. Não me opondo a isso, os concursos são uma modalidade dentro do radioamadorismo que servem exatamente a esse propósito, servem para nos divertirmos. É a parte mais desportiva do radioamadorismo. Serve para nos divertirmos, claro. Agora, há pessoas que levam mais a sério, outras que levam mais a feijões. Eu, pessoalmente, entro para me divertir. Não me importo muito se faço muitos pontos, se faço poucos pontos, se opero as horas todas que posso operar, se só opero meia dúzia de horas, até porque eu trabalho por turnos e muitas das vezes não consigo operar o número de horas que eu gostaria. Outras vezes tenho a família que também não me permite despender de todo o tempo que tenho no fim de semana para os concursos. De forma que eu acho que as pessoas devem procurar enriquecer-se, divertindo-se nos concursos. E isso independentemente dos pontos que façam. O que é importante é mandar sempre logo no final, porque mesmo que a gente participe apenas uma hora, alguém vai ficar à espera que a gente confirme aquilo que é seu, não é? Diz-me outra coisa. Deixa-me só dizer uma coisa. Força. Aproveitando os concursos, para mim, os concursos é uma altura em que se mistura, eu acho que já disse um bocadinho, já dei um bocadinho esta ideia, é uma altura que se mistura a parte do DX com a parte do concurso. Porquê? Porque no concurso nós procuramos trabalhar estações que nos dão mais pontos. Estações que nos dão mais pontos são estações intercontinentais. São contactos intercontinentais que nos dão mais pontos. Ou seja, nós ao estarmos a participar num concurso, procuramos fazer os contactos que nos dão mais pontos. Os contactos que nos dão mais pontos são estações DX que contam para o nosso log, para o nosso log de DX, para termos para alcançarmos o diploma, o DXCC, outros diplomas que há no radioamadorismo, que se conseguem através da confirmação de um determinado número de contactos, de um determinado número de países, por banda ou nas várias bandas de onda curta. E os concursos é um momento em que estão muitas estações nas bandas e nos permitem fazer esses contactos. Certo, até porque penso que terás essa experiência também, entre pelo menos um terço ou metade das pessoas com que tu fizeste QSOs durante o concurso, depois de carregar o concurso, acabam por fazer um log normal, carregar esse log normal nas plataformas de QSL, e, portanto, podemos contar que pelo menos entre um terço e metade vai contar para o nosso próprio log do dia-a-dia, o nosso log DX, para além do concurso, não é? Tu no concurso tens duas hipóteses de estar, tens dois modos de operar, ou estás a operar em running, ou estás a operar em search and bounce. Eu opero mais... As minhas oportunidades de running não são muito grandes para a minha localização e para as minhas condições de trabalho. Eu consigo fazer running ao final do dia para o Atlântico, não é? E eu consigo ganhar uma frequência,
mas a maior parte do tempo eu não consigo ganhar a frequência, faço search and pause. Qual é a tua experiência? Eu sei que tu fazes muitas vezes running, porque eu não estou muito longe de ti, não é? Eu aqui vejo na waterfall quando tu entras, porque é o sinal mais forte da frequência, porque estás aqui ao meu lado. Qual é a tua experiência no running e no search and pause? Eu gosto de fazer running. Eu gosto de fazer running porque eu fazendo running, eu estando a chamar CQ Contest, consigo trabalhar a cadência, consigo trabalhar a cadência dos QSOs e quando consigo estabelecer um ritmo em que eu respondo e me respondem e chamo, e me respondem e eu respondo e chamo, consigo faturar muito. Consigo faturar muito e depressa. Quando começo a perder a clientela, quando começam a escassear os contactos, as estações a responderem-me quando eu estou a fazer running, ou seja, para os colegas que não sabem, fazer running é escolher uma frequência livre, ou mais ou menos livre entre duas estações, que às vezes é difícil, escolher uma frequência livre e chamar CQ Contest. Fazer search and pause é ir à procura de quem está a chamar e responder. Portanto, eu normalmente começo o concurso a fazer running, começo o concurso a fazer chamada. Chamo CQ Contest e dou-me um indicativo. Quando começo a deixar de ter pessoas a responderem, largo a frequência e vou para o início do segmento de CW, para o início do segmento de SSB, consoante o concurso. E daí começo. Do início do segmento, começo a bater estação a estação. Se ainda não fiz, faço aquela estação, faço a outra, faço a outra, faço a outra, até chegar ao final da banda. Chegando ao final da banda, volto tudo para trás e faço todos outra vez. Faço search and pause nas estações todas, até chegar ao início da banda. Chego ao início da banda. Se não houver nada de novo no cluster, eu vejo no cluster, portanto, tenho o band map do meu programa de log aberto. Se não tiver nada de novo no meu band map do cluster, aí escolho uma frequência livre e vou entrar novamente em running. Okay? Olha, correto, é uma estratégia que eu também tento usar, embora não consiga fazer running fora de algumas janelas do tempo durante o dia. Mas, sobretudo, para quem faz running, ter um programa de log de concursos rápido é imprescindível, porque tu não consegues dar vazão às pessoas que estão a responder, não é? O NU Mike Mark é mesmo o standard desta atividade, é mesmo por aí que as pessoas têm que se habituar a logar? Eu diria que sim. O NU Mike Mike é um programa de logs de excelência, é gratuito, tem atualizações praticamente diárias, tem as ferramentas todas, pelo menos tem todas aquelas que eu necessito e mais algumas, permite inclusive trabalharmos em rede, quando operamos em multioperador, e agora, desde que começou a pandemia do Covid-19, em que algumas organizações de concursos permitiram uma nova categoria que é multioperador distribuído, em que cada operador pode trabalhar em sua casa. O NU Mike Mike permite que nós configuremos as nossas estações para trabalharmos em rede e trabalhemos em rede, cada um a partir de sua casa, trabalhando em multioperador. Isso é uma ferramenta muito útil que esse software nos dá. Portanto, tem o cluster, tem o log, tem a informação da nossa prestação. É um programa muito completo, tem um grande suporte e é gratuito, com atualizações muito frequentes. E tu falaste de cluster, o NU Mike Mike, obviamente, sobretudo quando se faz search and pause, vais precisar de um cluster. E para falarmos de clusters, vamos chamar possivelmente uma das pessoas que em Portugal mais sabe do tema. Ele gera o DXWatch, aliás, ele é o dono do DXWatch e ele é cofundador do Reverse Beacon Network. O Filipe Seglia
CT7ANO, não pode estar aqui hoje, mas falámos com ele ontem e vamos ouvir a conversa que tivemos com ele ontem sobre clusters. Okay? O que é um cluster e para que é que ele serve e que é que ele nos pode ajudar? Ok. O cluster foi uma ferramenta que foi desenvolvida no final da década de 80 ou talvez no início da década de 90 pelo Alpha Kilo 1 Alpha. E era uma ferramenta para ajudar a malta que faz DX para ter informações sobre quais as estações que estão no ar. Tá? Porque antigamente a malta um telefonava para o outro, eles tinham as redes, as nets, como eles chamavam, em VHF, e ficava a malta toda com o rádio HF ligado, de VHF ligado, com os HTs na mesa de cabeceira, e quando aparecia uma entidade nova, um telefonava para o outro, ou chamava no VHF, e eles saíam da cama e iam lá trabalhar o DX. E então o Alpha Kilo 1 Alpha fez esse sistema, que é acessível originalmente era acessível via Packet Cluster, rádio pacote, né? Packet Radio. E aos poucos, com o advento da internet, ele foi sendo, alguns servidores começaram a ter portas para serem acessíveis via Telnet. E quando você acessa aquilo, você vê uma tela de terminal, né, como daqueles servidores antigos, e começa a correr na tela, no ecrã, a informação das estações que estão no ar, que estão transmitindo naquele momento. Só que isso é um processo 100% humano, né? Depende do juízo de cada um. Por exemplo, eu entro lá estou em 20 metros e vejo lá que em 14.250 tem uma estação Papa Yankee chamando. Eu estou aqui em Portugal, penso, olha, isso acho que não interessa muita gente que tem uma estação Papa Yankee em 20 metros. Aí, por exemplo, se for uma entidade rara, por exemplo, tem Coreia do Norte em 20 metros. Antes de tudo eu trabalho a estação, né, porque eu não quero criar um rebuliço na frequência. Eu trabalho a estação e depois eu vou lá no cluster e coloco. Papa 5 Alpha Alpha está lá em 14.250 e depois disso o universo inteiro de DXistas está a olhar aquilo e vai chover malta para trabalhar a estação. Ok. Mas tem, sobretudo, eu acho que nos conta-se, tem gente que não se suporta para os outros não encontrarem fácil aquela estação, não é verdade? Isso é da natureza humana, não é? Tem malta de associações e grupos de DX e Contest que tem uma espécie de combinação. Olha, vamos, quando vê um membro do grupo a chamar CQ, se não tiver PyLab, vai lá e faz um spot. Tem que fazer isso com cuidado também, porque se fizer toda hora, né, vai ficar chato e começa a ser batota. Mas pode haver esse corporativismo, também tem corporativismo de não spotar quem é do outro grupo, da outra associação. E também tem gente que quer aquilo só para si, né? E não, fiz esse multiplicador aqui, não quero que mais ninguém trabalhe. Acontece de tudo, né? O ser humano é uma caixinha de surpresas. Ok. Eu acesso aos clusters via Telnet, porque está integrado no programa de log, não é? Os programas de log integram a informação. Se eu aceder a um determinado cluster, eu, por exemplo, nesta altura, estou a aceder ao teu cluster, ao DXWatch, ele tem a mesma informação que qualquer outro cluster. Eu, por exemplo, tenho aqui o DXFan. Se eu tiver a aceder a um, tenho a mesma informação do outro? Sim, normalmente sim. Eles são todos interligados, como se fosse uma teia mesmo, né? Vários pontos, vários nós na rede. E normalmente a informação que está em um acaba chegando no outro lado da outra ponta. Eventualmente acontece uma espécie de net split, quando a rede se parte, e aquilo demora uns minutos até retomar e às vezes alguns spots se perdem ou demoram para aparecer no outro cluster. Tá? E os softwares de log, tanto para DX quanto para Contest, normalmente eles se conectam com os clusters via Telnet. Tá? Eles acedem pela interface via Telnet e começam a digerir aquela informação que vai passando ali. Por exemplo, a cada linha de informação ele vai analisar se é um país novo, se não é, se o dono daquele log tem tem a necessidade de trabalhar aquela estação ou não. Ok, muitos clusters têm interface web,
Não muitos, não muitos. Não muitos. Ok, o teu tem, o DxWatch tem? O DxWatch tem, e na verdade ele tem uma interface Telnet que é fechada para uso interno só. Eu nunca abri para o mundo acessar. Ele só tem a interface web. Ok. Qual é a vantagem de usar? Eu nunca usei. Eu sei que lá está, mas não uso. Qual é a vantagem de usar a interface web? A vantagem da interface Telnet é que aquilo é integrado diretamente no log. E a vantagem da interface web é que você tem várias informações acessórias à informação que está correndo na tela. Por exemplo, você pode filtrar por determinado país, determinado continente. Você tem auxílios visuais, por exemplo, no DxWatch e alguns outros já têm as bandeiras. Acho que quase todos os web clusters já têm as bandeiras que você visualmente identifica o país, a entidade, né? Tem o sistema de filtro, pode filtrar por banda e tal. Por exemplo, uma coisa que eu faço quando eu sento na estação para fazer DX, eu abro o log, tá lá correndo o log cheio, o telnet cheio com todas as informações. E a depender de quais as DX expedições ou qual banda eu tenho interesse, eu abro 2 ou 3 janelas do web cluster filtrada nos indicativos nos indicativos ou nos países das expedições que eu quero trabalhar, e também nas bandas que eu tenho interesse. Por exemplo, eu tenho andado muito focado em 160 metros. Aí eu sempre deixo uma janelinha do cluster lá com 160 metros para ver qual é a atividade na banda. Tu vais precisar de muitos ecrãs, não é? Sim, uma televisão de 43 polegadas para o Chaco. Eu já pedi para o Pai Natal, não sei se vem dessa vez. Muito bem. Nós estamos a falar do cluster. O cluster, como disseste, ele depende do ato voluntário de alguém colocar um spot, não é? Sim. Portanto, alguém spotar, como se costuma dizer, de alguém entrar no terminal Telnet e fazer enter. E fazer o julgamento, olha, essa informação pode ser relevante para as outras pessoas. Exato. Mas tem um sistema em que tu estás envolvido, eu penso que estás desde a criação, Sim. em que ele vai detectar estações mesmo que ninguém spota, ou seja, não, mesmo que ninguém dê informação, ele recolhe informação automaticamente. Sim. Ele chama-se Reverse Beacon Network. Acho que para a maior parte das pessoas não sabem o que é, para que é que serve e como é que funciona. Força. Então, o Alex Shovkoplias é um radioamador ucraniano que mora no Canadá, o Vitor Eco 3 November Eco Alpha. E em 2007, salvo engano, ele criou um software chamado CW Skimmer. E aquilo foi uma coisa revolucionária porque você alimentava o software através de um SDR, um receptor SDR, um rádio definido por software, né? E aquilo permitia ouvir um trecho inteiro de subfaixa de telegrafia, por exemplo, de uma vez só. Por exemplo, você configurava o receptor para ouvir toda a subfaixa de telegrafia de 20 metros. Estava lá de 14.000 a 14.096, que era em múltiplo de 16 kHz. Né? E aquilo começava a varrer a banda inteira, de uma vez só, e aquilo começava a fazer uma pescaria e pescar todas as estações que tivessem a chamar CQ ou a transmitir um indicativo de chamada em telegrafia. O software, aquilo causou um rebuliço, né? Teve malta que achou aquilo o máximo, teve malta que odiou aquilo. Isso vai ser o fim, é o início do fim. E tocaram as trombetas do apocalipse, né? Mais uma vez. E tá. E num dos upgrades do software, ele meteu lá uma porta telnet para que o operador pudesse pegar o software, ligasse ao seu próprio programa de log, software de log, o software do CW Scheme, e usasse ele para alimentar o seu programa de log. Ou seja, mudou aí o paradigma, porque agora o que está sendo exportado é o que a tua estação está ouvindo. Não é? Já muda um bocado o paradigma. E uma vez que ele fez isso, me acendeu uma lâmpada na cabeça e eu pensei, poxa,
dá para juntar isso aí de vários skimmers mundo afora e juntar isso tudo num repositório só, num servidor só. E aí nasceu a rede de beacons reversos, que a gente criou um software que serve como man in the middle, né? Um software que fica entre o CW Skimmer e o servidor da rede de beacon reverso, pega todos os spots via Telnet e injeta aquilo no banco de dados, e depois a gente começa a disponibilizar aquilo via Telnet, para quem tiver interesse. Ok, acho que entendi. De qualquer das formas, apesar da contribuição de cada pessoa que está a usar por Telnet o Reverse Beacon, há um conjunto de antenas montadas pelo mundo fora que estão a contribuir simultaneamente, não é? Sim, sim. Imagino que exista pelo menos uma por continente, ou mais uma por continente. Quantas Não, aqui? tem várias, mas a gente tem uns pontos fracos, que a gente tem muitas na costa leste e costa oeste americana, tem muitas na Europa, algumas na Ásia, mas na América do Sul são pouquíssimas, na África são pouquíssimas. A gente tem esse problema que acaba sendo um problema quase que cultural, comprometimento, e a gente tem umas áreas assim, áreas de sombra. Ok. E diz-me uma coisa, um operador de CW em Portugal, e que esteja a emitir em Portugal, por exemplo, há algum receptor que cubra a nossa área? Há algum receptor em Portugal? Olha, tem um em Espanha, eu liguei aqui agora, tem o Eco Alpha 1 Uniforme Rádio Alpha, tá no ar. Eu não sei, eu não tenho informação aqui se ele é muito assíduo ou não, mas ele tá ali. Havia aqui o CT1 Baravosca Hotel, o Zé, mas ele não tem mais ligado o skimmer dele. Tem o meu que eu ligo esporadicamente. Eu estou em reformulação da estação, então de vez em quando eu ligo. Quando tem algum contest importante, eu ligo o skimmer e deixo no ar durante o fim de semana do contest. Mas fora esses, é assim que me vem à cabeça, não. Diz-me uma coisa, ele trabalha só para CW, correto? Os modos digitais nunca foram perdidos? Então, o CW Skimmer, originalmente é em CW, só para CW. E uns anos depois o autor fez uma variação do software para decodificar também RTTY, aquele tipo. Tá? E tem outros que não são CW Skimmer, tem uma configuração que a gente consegue fazer no sistema para alimentar a rede de beacons reverso, a gente anda a testar isso, para descodificar também FT8 e JS8, Whisper, tudo ao mesmo tempo, usando o mesmo setup de SDR e computador, PC. Aí fica brutal, fica aquilo, sai informação pelas orelhas. Isso está previsto para? Não, já existe, Já existe. já existe, só que já tem uns a rodar. Se você entrar no PSK Reporter e ver lá as estações que tem maior quantidade de spots, algumas delas já estão a rodar com esse sistema. Ok, Filipe. Muito obrigado. E bons Ok, contactos. um prazer ajudar. Um abraço, até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Disse no início, dificilmente encontramos alguém que conheça melhor os lanças por dentro do que tu. Pedro, vamos continuar e vamos falar dos concursos da REP. Sim, claro. Que tu coordenas. Eu vou-te começar por perguntar como é que tu avalias a nossa última participação no IARU. Como é que correu para ti? O IARU é um concurso rei, no qual fazemos sempre questão de participar todos os anos. Operamos com a estação Charlie Romeo 5 Hotel Queen. Portanto, é a estação headquarter que representa Portugal a nível internacional. Este ano não conseguimos ter tantos operadores como nos anos anteriores, no entanto, conseguimos uma pontuação superior ao ano passado, e isso deve-se ao empenho dos colegas que estiveram a participar connosco no concurso
Portanto, desde já o meu agradecimento a todos os colegas que estiveram connosco e esperamos que em 2022 possamos contar com eles e com mais colegas que se façam presentes e interessados em participar connosco. Muito tempo, pouco tempo, o que importa é participarem, fazerem parte da equipa, integrarem-se, que é um espírito espetacular, é uma partilha impecável. São todos bem-vindos a participar e a integrar a equipa connosco. Mesmo que só tenhas 2 horas. Exatamente. É uma slot que tu podes disponibilizar ao nosso colega. Exatamente. E se coordena as horas disponíveis de toda a gente, claro. Coordenamos sempre os time slots para toda a gente ter um bocadinho dentro da hora que tem vagar, dentro da hora que tem possibilidade de operar. Muito Exatamente. bem. Pedro, estamos quase a mudar de ano. 2022, o que é que estás a preparar, o que é que estás a pensar para o concurso? Para 2022 temos obrigatório, todos os colegas em junho participar no concurso de Dia de Portugal. Não custa nada, é um concurso muito fixe de participar, muito porreiro. Ter os colegas de Portugal todos no ar, ter os colegas de fora, querer contestar os colegas portugueses é um espetáculo. Vamos embora, colegas, vamos todos estar no rádio. Temos o concurso logo a seguir, em julho, o tal concurso da IARU, que eu quero contar com muitos colegas para fazer equipa connosco. Vamos ter em março, voltando mais para o início do ano, o concurso CQWPX e temos em outubro o CQWW. Estes são os 4 concursos principais que vamos ter em 2022. Até ao final do ano, eu vou planear os concursos que vou propor no início do ano a fazermos e vou contactar todos os colegas e irei fazer como nos anos anteriores, irei separar por semestre, irei anunciar no início do ano os concursos para o primeiro semestre e, estando a chegar ao fim do primeiro semestre, irei anunciar os concursos que nos propomos para o segundo semestre. E irei convidar várias vezes os colegas, com memorandos também, para participarem connosco, para integrarem a equipa dos concursos e participarem connosco. Ok? Ótimo, Pedro. Obrigadíssimo. Obrigado, eu. E agradecer aos colegas que estão aqui connosco e que assistiram a este painel sobre DX e concursos. Um abraço a todos. 73 e, no caso, bom almoço. Um abraço, 73. Bom almoço para todos e para nós também. E muito obrigado pelo tempo de antena. Aqui foi CT7 Alfa Hotel Vitor, com CT7 Alfa Kilo Whisky. Ias a dizer? Bem. Não. Bom almoço para ti, Pedro. Bom almoço. 73 aos colegas. Tchau.